valores caem drasticamente. Os valores caem drasticamente, certo? Então a gente teve um confronto muito grande nas primeiras reuniões e, assim, sob pena até de levar um impasse, André, que é testemunha disso, um impasse na própria dinâmica das reuniões, ameaça de pessoas saírem da reunião, vocês terem ideia, saírem do conselho. Nós estabelecemos que daqui a 6 meses, após iniciar a autogestão, que está prevista, André deve ter falado para o dia 1º de agosto, né, fará uma nova reunião com vistas a gente mudar essa forma, né, de que é hoje, que é apenas por faixa etária, para que seja múltipla por faixa salarial e por faixa etária. É isso, muito obrigado. Rogério, sua restrição está garantida, você vai poder voltar no microfone, fique tranquilo. E publicamente eu quero, em nome do sindicato, pedir desculpas ao colega, tá? Porque realmente foi uma falha. O sindicato realmente deveria ter convidado o colega, aquele representante dos servidores. Eu quero pedir publicamente desculpas em nome do sindicato. É porque a gente acabou bolando essa atividade aqui de última hora. Tanto que até quarta-feira, no final da tarde, eu ainda não tinha a resposta do André, a confirmação do André se ele poderia vir ou não. Tá? Mas enfim, ficam as minhas desculpas públicas aqui ao colega Rogério e fica retificada a fala. O próximo inscrito aí, Maria de Fátima. Bom dia. A única preocupação minha é pessoas que têm doenças crônicas com esse pagamento de participação e tudo, como é que fica? Aqui alguém quer PST? A gente, como eu volto a dizer, estamos em construção. Existe realmente lá um projeto que inicialmente vai pagar os 10%, mas existe um projeto realmente que os doentes crônicos, na verdade, diminua ou a participação, mas isso na verdade só está no papel lá. Eu nem escrevi com o conselho, na verdade foi uma pesquisa que eu estava fazendo, que inclusive pagar até menos na mensalidade se ele participar dos nossos programas, mas isso é para o futuro, quando a autogestão estiver mais consolidada. Mas existe sim essa previsão para que, pelo contrário, os doentes crônicos sejam olhados realmente com cuidado para diminuir a mensalidade. Existe até uma regra da ANS que diz que os doentes crônicos participarem de todo o programa da operadora, a operadora seria obrigada a reduzir a mensalidade dele. Então, eu estou dizendo, como é tudo muito incipiente, mas assim, existe sim, isso já pelo menos anotado lá, para a gente ver lá no futuro. Existe alguma... Peraí, colega. Existe alguma questão em relação a quem deficiente físico tem esse tratamento desse problema? Só preciso fazer fisioterapia. Por isso que eu perguntando. Na verdade, existe uma ressalva sobre a participação que diz que aquelas pessoas que estão em tratamento superior a R$2.000 por mês, que demoram mais de um mês, não pagariam com a participação. Existe, assim. Existe, mas assim, mas que esteja em tratamento, não é se estiver em tratamento custa mais de R$2.000, aí vai ser liberado da participação. Mas assim, existem mais coisas que não foram implantadas, mas tem projetos. Então tem projeto, mas não foi implantado. Não, esse sim, esse já está no regulamento. Esse já está no regulamento. Ok? Completada a pergunta? Pedir desculpa também que só tem um microfone. Pronto, ó. Inscrição. Nilma. Ok, agora, Luciana. É isso, Chico? Luciana, depois Nilma. É isso? Depois Frederico Confim. A minha questão é o seguinte, a gente tem aqui o Sul América. E o que acontece? Quando eu uso com constância o serviço da Sul América, ele automaticamente me manda uma cartinha dizendo que para manter a assistência vai ter que elevar o valor da prestação. Então, o que acontece? A minha pergunta é, nesse novo sistema de autogestão nossa, isso eu acho que não vai ser cabível. Ou tem a questão disso, de aumentar, ou então se mantém um valor único. Porque pelo que eu estou vendo nas respostas aí, pessoas com doenças crônicas que precisam, quer dizer, vão ser até isentadas disso.
Pessoal, vamos democratizar tanto as perguntas como as respostas. Por quê? Porque a gente está filmando o evento. A gente vai tentar fazer depois um glossário de perguntas e respostas, tá? Que vieram diretamente dos servidores, tá? Para a gente começar a fazer um trabalho de pesquisa, para a gente tentar dar a nossa cara ao plano através de encaminhamentos pelo sindicato, ok? Então é por isso que o microfone é importante, para que a máquina consiga filmar o som, gravar o som também, beleza? E eu quero pedir desculpas por ser o microfone só. Próximo, André. Eu estava dizendo, o tratamento de alto custo que passe de 30 dias, custa mais de R$2.000 por mês, esse está previsto, que não vai ter qualquer participação, é isso que eu disse. Contra o resto, que eu tinha falado que poderá ter aumento na mensalidade, é no período de um ano, pegando a sinistralidade, se houver um desequilíbrio, aí vai ter que aumentar a mensalidade. Mas isso é o equilíbrio financeiro do plano, não tem a ver com o uso individual de uma pessoa, e sim do conjunto, ou seja, não adianta a gente arrecadar 100 e gastar 110, que isso não é viável. Então existe uma fórmula, sim, financeira, e se passar daquele patamar, a gente tem que rever as mensalidades. Isso é automático. Isso, na verdade, já foi um ganho, que é alguns regionais que decidem o conselho. E, inclusive, do Pará está sendo deficitário há alguns anos e o conselho não resolve aumentar. Já perderam alguns milhões do fundo e o conselho decidiu que não é aumentar, ou seja, sem decisão técnica, vamos dizer assim. E esse é um grande problema. Fred. Pode vir para cá, eu vou tentar resumir aqui algumas dúvidas que eu levantei ao tempo desse processo. Não se trata de discurso, apenas dúvidas mesmo. Por exemplo, eu gostaria particularmente que fosse divulgado o quantitativo de magistrados e de servidores na medida em que eles forem aderindo. Por quê? Eu acho que isso é importante para dar credibilidade ao processo. Isso está sendo pensado, André? Você quer fazer a pergunta todas? Não tinha pensado nisso, porque assim, a gente não está pensando como magistrado ou servidor, é uma coisa única. O que a gente foca mais é a quantidade de beneficiários que precisa entrar para o plano se consolidar. Deve ser magistrado ou servidor. Alguém percebeu que o presidente do conselho ele não precisa ser necessariamente aderente ao plano de autogestão, ou eu estou errado? Por quê? Inicialmente precisaria ser do plano, mas aí foi visto lá no TST, em uma visita que a gente fez, um dos motivos que foi alterado, que era importante que o vice-presidente estivesse no conselho como presidente, porque ele levaria nossas demandas para o presidente, seria assim a ponte, e isso lá no TST funcionou muito bem. Então foi essa a ideia, ou seja, que essa ponte estivesse muito forte entre quem está no conselho e a gestão que esteja lá atuante. Foi essa a ideia. Rogério colocou bem que o plano tem que ser bom e justo. Concordo e digo mais, não só bom e justo para nós, mas para os conveniados também. Essa equação tem que ser em algum momento melhor avaliada. Exemplo, se a gente remunera melhor um conveniado, nós vamos ter melhores conveniados, a não ser que eu esteja avaliando errado. Isso está sendo pensado, os credenciados, isso está sendo pensado, porque o que eu percebi que, por exemplo, a consulta ficou em R$70 nisso, se aproxima muito do que o mercado paga. E temos o serviço que nós já conhecemos e que temos aí. Hoje, os melhores médicos, a gente tem que pagar particular, porque ninguém mais é credenciado. Volto a perguntar, isso está sendo pensado?
Sim, está sendo pensado. Inclusive a rede credenciada, se hoje alguém for aderir à Sul América, a Sul América não vai oferecer a rede que a gente está oferecendo. Pegando o Português, o Aliança, o Carne Pulmonar, estamos esperando já o São Rafael, então quase todos os hospitais. O Hospital Bahia estou esperando chegar a proposta, então a gente pegou todos os hospitais, praticamente. Pelo menos já manteve contato e todos assinaram para sim, embora alguns não entregaram o contrato. E eu só digo que está fechado quando eu estou com o contrato na mão. Mas... por que não foi decidido contratar um gestor especializado no mercado para gerir esse plano? Claro que, obviamente, com acompanhamento dos servidores. Por que essa decisão? Ao invés disso, a opção foi por um desembargador, que acaba sendo um gestor maior, não é isso? Não é que o Conselho Deliberativo, ele não é gestor. O Conselho Deliberativo é para se reunir no regulamento 2 vezes por ano. Assim como em qualquer sociedade anônima, o Conselho Deliberativo se reúne em das diretrizes. O gestor seriam nós mesmos servidores. Então, a reunião 2 vezes por ano daria diretrizes, o que ele deveria fazer, ou seja, aumentar o benefício ou não, ele vai para onde a gente deve seguir e a gente segue. Quanto a contratar outro, nenhum plano que a gente foi de autogestão no tribunal precisou de um gestor fora. Pelo contrário, a gente ainda pegou a experiência dele, fez um projeto, e esse projeto, na verdade, também está rodando no Brasil, todo mundo esperando que a gente feche. Então, assim, o primeiro passo é ver o projeto. Tem alguma falha naquele projeto? Não, foi um projeto que a gente pesquisou bastante, fomos para congressos em São Paulo, Brasília, estamos o tempo todo com gestores da Unida, em reuniões, decidindo a tabela de preços dos hospitais. Eu já participei de várias, então foi por isso que, qual a necessidade de gestor? Qual seria a diferença de um gestor de fora para a gente que já está nesse desenvolvimento há mais de 5 anos? A experiência se ganha, já que os outros tribunais começaram nem com projeto, iniciaram de uma hora para outra e realmente deram certo. Tudo bem que estava em outro momento, mas nesse momento que está tão difícil a saúde, a gente ganhou pelo menos a experiência deles. Gente, eu já aderi ao plano, para não parecer que eu estou criticando nada disso, eu apenas estou tirando dúvidas. Para encerrar, o seguinte, saiu agora a permissão para filhos até 30 anos. Se eu estiver errado, me corrija. Basta ser filho, né? De onde veio essa demanda? E pergunto, e sugiro, por que não fazer sempre essas mudanças assim que eu acho são impactantes? Não fazer uma enquete antes, entendeu? Para sentir do público-alvo se estão dispostos e não restringir essas decisões a um grupo, ainda que representativo de todos os envolvidos. Olha, o plano prevê que o filho pode ficar até 30 anos. Ou seja, ele não pode aderir depois da maioridade. Ele permanece até os 30 anos. Houve, na verdade, muita demanda dos servidores dizendo: mas meu filho está com 25 e gostaria de entrar. Foi levado isso para o conselho. Pela dito, chegamos aqui à conclusão: de 25 a 30 não dá uma autossindividualidade, pelo contrário, e oxigenar o plano. Então, abrir durante só os 180 dias para não dizer que tem um tratamento diferenciado para quem está na medial ou é outro, eu digo, então abre-se apenas por 180 dias. Lá existe uma restrição temporária, mas era apenas para, de novo, dizer, não houve um tratamento diferenciado. Na verdade, a gente tentou abarcar mais a demanda dos servidores. Como não é um plano privado, eu estou dizendo, a gente vai tentando adequar à medida da necessidade de todos. Foi essa a intenção. 129. Ok. Próximo inscrito. Comeu, por favor. Chico também quer. Ó, Chico, escreva Chico. Chico, escreva Chico. Bom dia a todos e a todas. André, eu queria que você me tirasse uma dúvida. Eu queria saber se para a gente incluir o pai ou a mãe como dependente, não é aquele critério que a última vez você conversou comigo, ou sofreu alguma alteração? Sofreu? A outra coisa também, ó. Eu tenho um promédio, como a maioria que nós temos. Hoje está R$15,09 agora.
de Promédica por mês. Aí eu sou atendido pelo médico. E às vezes eu marco uma consulta, só sou atendido daqui a 30 dias por ele. Mas é um médico que eu já fiz a cirurgia, que já vem me acompanhando todo o meu histórico. Então eu tenho receio de migrar para um outro plano, caso aderir à autogestão, e ser atendido agora pelo outro médico que não conhece meu histórico. Não é isso? Eu fico um pouco com essa preocupação. Aí eu queria saber de você, se eu não aderir, eu continuar com o plano, mesmo sabendo que eu estou pagando mais caro, mas lá eu estou pagando mais caro, mas às vezes eu passo até por dificuldades, que eu cheguei na emergência da cauda pulmonar, cheguei 6 horas, já da meia-noite eu não tinha sido atendido, eu melhorei um pouco, falei, não, vou para casa, o médico, não vai, não, terminei de ir para casa. Aí eu fico com essa preocupação, sabe? Aí eu queria que você tirasse essa dúvida. Na verdade, a rede hospitalar a gente está pegando bem ampla. E a gente também já teve reunião com a Promédica e vai tentar pegar o Jorge Valente, o Hospital da Cidade, a pediatria do Jorge Valente, vai pegar as unidades da Promédica e o home care da Promédica, porque tem muitos beneficiários hoje da Promédica que também home care em tratamento oncológico. Então, a intenção é que não quebre isso. Então foi isso colocado e a Promédica se dispôs a vir para a gente como credenciado e continuar atendendo para não ter uma quebra das pessoas que estão nesse processo. Então isso também foi pensado. Porque se a gente não conseguisse a Promédica, o serviço de assistência social teria que entrar. Porque é uma coisa muito complicada, uma pessoa que está em tratamento oncológico, que está em home care, mudar de uma hora para outra. Mas eu acho que não vai precisar ativar, porque a gente vai fechar com o Jorge Valente, vai ser bem tranquilo essa mudança para quem está em tratamento, quem está em casas especiais. Vilma, olha que estão aqui. Billy daqui. Bom, primeiro, eu acho que já passou, mas é reforçando. A gente não é em relação a respeito a você, mas a gente é em relação assistencial. A forma que o tribunal ele pode escolher, ele pode dar o auxílio saúde, que dá a contribuição, ou criar o autogestão. É assistencial, não é em relação a e partindo disso, eu até estava querendo falar, porque é uma parte meu, mas aí é aquela questão. Eu acho que está se expondo para 30 anos, se coloca enteado. Aí está assim, eu acho que a gente está diz que pai não pode, só pode quem está na Promédica, ou quem está na sua América. Que muita gente não entrou na sua América, porque na época os valores eram altos. Não foi, quem não tinha financeira, preferiu o outro ou quem tinha seus planos e tal. Ocorre que eu acho o seguinte, que quem é casado, quem tem filho, você já tem um núcleo familiar. Você coloca seu esposo, seu filho, seu enteado, como seja. Só que quem é solteiro, seu núcleo familiar é um acidente. E aí eu acho que pode até limitar um pouco o número de dependentes, mas eu acho que excluir totalmente, sincero, honestamente, eu acho injusto. Porque eu posso ter um enteado que não é meu vínculo, certo? Não é meu vínculo, e até 30 anos eu posso colocá-lo. E aí tem o acidente, que é meu vínculo. Não pode. Aí eu acho que já sai um pouco da questão assistencial. Cada caso vai surgindo, os casos vão surgindo. Na hora que foi colocado, tinha surgido a solicitação para os filhos, era que estavam levados. Muita gente pedindo, meu filho tem 25, gostaria de ir para uma gestão, então foi levado para o conselho, foi decidido. Inclusive o ato saiu hoje, eu acho, quase em cima. Então, as demandas vão surgindo e eu acho que esse cara consegue sentar e decidir. Já foi mais uma suscitada, mas não dá para ver todas as possibilidades.
Está escrito, Chico. Está escrito. Fred, em relação à questão dos 30 anos, também eu quero corroborar aqui com o que o André falou. Há esta demanda, não só dos 30, como também para ampliar para os 35 anos. E aí a gente fez uma pergunta